palavra de Deus diz assim, em Marcos 4, versículo 35 a 41. Assim, naquele dia de tardinha, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago? Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam também. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus, porém, estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago, Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou aos discípulos, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Esse é o Senhor Jesus, o Deus a quem eu amo e o Deus a quem eu sirvo e procuro servir todos os dias. Essa passagem, ela é muito interessante na minha vida, eu acho que na de todo mundo. Mas quase todo dia eu tenho que me deparar com esta passagem, porque eu sou, por natureza, uma pessoa medrosa, uma pessoa que as circunstâncias às vezes acabam fazendo eu esquecer da fé que eu tenho no Senhor. E pontos que eu queria tratar a respeito dessa mensagem. Que muitas vezes a gente não escuta o que o Senhor fala. O que o Senhor falou aqui para eles? Ele disse assim, vamos para o outro lado do lago. Então assim, o que quer dizer? Jesus já tinha afirmado para eles que eles iam chegar no outro lado do lago. Ele já tinha dado essa resposta. Ele já tinha falado isso para eles. Então não era para ter dúvida que eles iriam chegar no outro lado do lago. E o que acontece? Por a gente esquecer a certeza do que Jesus está falando, por a gente se ater a outras coisas que estão ao nosso redor, que muitas vezes nos causam medo e aflições, a gente se enfraquece, a gente murmura, a gente perde o ânimo, a força e acaba esquecendo da promessa de Deus. Jesus prometeu que eles iam chegar do outro lado do lago, então eles não precisavam ter medo. E uma coisa que a gente esquece muito, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas, que quando a gente decide entregar a nossa vida a Cristo, quando a gente decide colocar Ele no prumo, no centro da nossa vida, Ele está no barco conosco. Ele está no barco, conduzindo. Ele é o comandante do nosso barco, que é a nossa vida. Eu preciso lembrar disso todos os dias. E eu declaro, pela autoridade que me é dada, no nome de Jesus Cristo, que você também não vai esquecer disso. Eu peço a Deus que todos os dias você venha lembrar que Ele é o comandante da sua vida, mas que você coloque o leme do barco da sua vida nas mãos do Senhor. Porque se você for conduzir, realmente você vai afundar o barco. Mas coloca Jesus como piloto, como comandante do teu barco, que é a tua vida. E Jesus, ele mostra que ele é poderoso para acalmar o mar, para calar o vento. E a nossa vida, essa parábola, essa história, né? Ela se encaixa muito com a nossa vida.
Nós vamos conduzindo a nossa vida, nós falamos que cremos em Jesus, mas nós queremos conduzir o barco da nossa vida. Nós queremos conduzir a nossa vida e esquecemos que o Senhor da nossa vida é Jesus Cristo. Então, um dia eu ouvi essa palavra, saiu para mim uma vez, e num momento muito difícil, na verdade assim, antecedendo um momento difícil da minha vida. E eu, na minha ignorância, eu achei que era uma outra coisa, e eu fui surpreendida. Era algo mais grave do que eu tinha imaginado. E quando eu estava assim, caída, em oração, orando a Deus, me veio aquela mente: Luana, eu sou o comandante do teu barco. Não fique com medo, não se assuste, porque eu vou acalmar a tempestade. Eu vou reconduzir a tua vida, eu vou direcionar a tua vida. Então eu peço a Deus que Ele direcione a tua vida também. Eu peço a Deus que todos os dias você jamais se esqueça do poder de Jesus, da glória que Jesus tem. Que Ele é o Deus do impossível e não o Deus das possibilidades. As possibilidades estão conosco, mas Deus é o Deus do impossível. É o Deus que abre o mar, é o Deus que restaura vidas, é o Deus que cura os doentes, é o Deus que restaura casamentos, é o Deus que traz os filhos perdidos de volta, é o Deus que trata relacionamentos de pais e filhos que estão feridos, é o Deus que resgata o drogado da rua, é o Deus que faz das coisas feias coisas bonitas. Esse é o Deus que eu amo e que eu sirvo, e que eu peço com muito fervor que você também siga. E que Ele também possa te mostrar, assim como Ele tem mostrado para mim todos os dias, que você pode confiar nele. Tá? Beijo.